Olá, meu amigo professor, olá, minha amiga professora de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Eduardo, professor também de Escola Bíblica aqui na Assembleia de Deus da cidade de Blumenau. E hoje a gente vai estar compartilhando com vocês alguns subsídios a respeito então da nossa revista que estamos trabalhando aqui em Blumenau, da CPAD, a revista de adolescentes Cremos, né, nesse primeiro trimestre aí de 2019. E hoje então nós vamos falar sobre a lição de número 6, que eu tenho para mim que seja uma das mais importantes lições de escola bíblica que você poderá ministrar aí na sua igreja, porque nós vamos falar sobre salvação. Cremos na salvação por meio de Jesus Cristo. Nós vamos falar então aí sobre expiação, sobre a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Vamos falar então da substituição de Jesus. Por que que Jesus teve que nos substituir? Por que que esse ato tão importante que foi o principal, digamos assim, motivo do ministério de Jesus? O principal propósito de Jesus? O porquê o Jesus veio até nós na terra, então, para a nossa salvação. Que você possa estar ciente, caro amigo professor, e demonstrar mesmo para os seus alunos a importância dessa aula. Por isso, nós devemos meditar muito bem na palavra a respeito do que nós vamos falar hoje, orar muito, pedir um grande direcionamento do Espírito Santo para tudo que vai ser dito dentro dessa aula de escola bíblica. Porque com certeza você vai entender que essa é uma das principais aulas que você vai dar na sua vida. Uma das principais aulas que você vai ministrar é sobre a salvação. Às vezes, muitas pessoas dentro da igreja vivem um estado de mornidão simplesmente por não conhecer a fundo o real motivo, o real sacrifício de Jesus na cruz. Não entendem muitas vezes a graça de Deus sobre as nossas vidas. E não refletem esse amor tão grandioso, como a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tanta intensidade, mas com tanta intensidade, que Ele deu o seu Filho em favor de nós. Então, que você possa despertar esse amor no coração dos seus alunos, despertar esse amor de Jesus também no seu coração, professor, e queimar muito por esse amor por Jesus, queimar por levar pessoas para perto de Jesus, que seu coração venha queimar para levar a salvação de Cristo, para levar as boas novas do Evangelho a todos que estiverem à sua volta. Aqui no início, então, do seu livrinho que você tem aí juntamente com você, você vê ali o quadro do professor, alguns objetivos que essa aula vai tratar. E esses 3 principais objetivos que a gente tem aqui, então, explicar o termo da expiação. O primeiro objetivo é explicar o que significa expiação. Uma palavra talvez tão utilizada, mas que nem sempre nós conseguimos, de uma maneira clara, apresentar aos nossos alunos o que realmente significa essa palavra, expiação. Por que dizemos que Jesus foi, então, a sua morte foi uma morte de expiação pelos nossos pecados? E aí mesmo no livrinho de vocês tem um texto ali que diz, retirado então do dicionário bíblico Wycliffe, que diz assim: a ideia básica da expiação está ligada à reparação de um mal, está ligada à satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Preste muita atenção nessa parte do texto, quando diz assim, ó, a satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Então, a gente entende que expiação nada mais é do que uma troca, algum sacrifício que seria feito para compensar alguma penalidade. A expiação é o sacrifício cuja finalidade é reparar algum mal feito. Então a gente vê em toda a narrativa do Antigo Testamento o povo judeu sacrificando animais ao longo da história para que pudesse então reparar os seus erros.
De forma mais simples, nós podíamos dizer que nos nossos dias atuais, a expiação seria quase que como uma fiança, algum valor, algum sacrifício que precisa ser pago para compensar uma dívida, para compensar uma penalidade, para compensar algo mal que foi feito. Então, a expiação vem para que seja substituído a penalidade daquele que cometeu algum ato ilícito. E como nós vimos na aula passada, todos nós, diante de Deus, cometemos algum ato ilícito, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos em dívida com o Senhor. A bem da verdade é que Deus nos criou para um relacionamento. O nosso Pai nos criou para que fôssemos seus filhos e tivéssemos um relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. Mas então, como a gente viu na aula passada, na lição número 6, o pecado entra no mundo e junto com o pecado, nós somos então separados de Deus. O pecado, ele gera a morte. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos essa condenação e essa culpa e essa penalidade sobre as nossas vidas. E é nesse ponto da história que entra o nosso amado Jesus. É nesse ponto da história, como o nosso resgatador, como o nosso fiador, aquele que pagou o preço em nosso lugar, aquele que decidiu, antes mesmo da fundação do mundo, pagar o preço da nossa culpa para que nós pudéssemos voltar a ter acesso ao nosso Pai. A ideia da substituição, quando a gente entende a expiação como um sacrifício a ser substituído em favor de alguém que cometeu um crime. Então Jesus veio e está vivo hoje, ressuscitou, mas ele se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ser eliminados dessa culpa, para que a culpa que estava sobre a nossa vida pudesse ser eliminada, pudesse ser riscada, completamente cancelada. O que nós precisamos entender é que todos nós pecamos, todos nós temos algum crime perante Deus. Todos nós temos algum ato que nos deixa completamente longe de Deus. Todos nós temos algo que nos tornou inimigos de Deus. Um crime foi cometido, um pecado foi cometido, e esse crime ele gerou uma pena. E essa pena já foi determinada. Essa pena é a morte. Mas então o que a gente faz? Como que a gente pode nos salvar da morte? Como que nós podemos então nos livrar desse fim trágico? Uma pena tão forte para nós que nós precisávamos então pagar com morte. E aí que vem Jesus para cumprir a pena em nosso lugar. Entenda, Jesus veio para cumprir a pena em nosso lugar. Deus é um Deus justo, completamente justo. E nós entendemos que Deus não pode fazer vista grossa para os nossos pecados. Deus faz parte, a justiça de Deus é uma justiça plena e completamente pura e completamente santa. Por isso que nós não podemos passar desapercebidos aos olhos de Deus. O nosso pecado, ele agride a santidade de Deus. E então, a lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser cumprida. Deus precisa cumprir a sua própria lei, que diz que todo aquele que peca merece a morte como penalidade. E é aí então que Jesus decide trocar de lugar conosco. Jesus decide pegar a nossa pena e sofrer a penalidade que era para nós. Jesus decide se colocar no nosso lugar e receber a ira de Deus em nosso lugar. E o que eu quero que você entenda com isso, professor, que você transmita para os seus alunos, é para que isso liberte você, para que isso liberte os seus alunos. Liberte de um cativeiro de culpa, porque o preço já foi pago. Não é que Deus esqueceu dos nossos pecados. Não é que Deus colocou panos quentes sobre os nossos pecados e decidiu, então,
relevar os nossos pecados. Não é isso que está falando a substituição e a expiação. Não é disso que está falando a salvação. Mas a salvação está falando de alguém que decidiu sim cumprir a penalidade. Jesus decidiu na cruz do Calvário cumprir a penalidade. Jesus decidiu na cruz do Calvário pagar o preço da nossa dívida. Jesus, que era puro, que era completamente santo, ele morreu em nosso lugar. A lei é muito clara que diz, para pecado deve haver morte. Houve o pecado, houve o nosso pecado, mas houve a morte de Jesus, em substituição à nossa morte. Para que agora eu e você possamos ter acesso à vida eterna. Para que agora eu e você possamos desfrutar da alegria de ter uma vida plena e satisfeita somente pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Entenda, nós somos livres. O preço já foi pago. Jesus já pagou a dívida e não há ninguém que possa nos acusar dos nossos pecados. Se estamos em Cristo, se cremos no seu sacrifício, se cremos que Ele morreu em nosso lugar para substituir a nossa pena e morrer no nosso lugar, pagar o preço que nós deveríamos pagar, nós somos então definitivamente libertos do pecado. Nós somos definitivamente libertos da culpa e a palavra então vai nos dizer que não há condenação, simplesmente não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Todo aquele que está unido com Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que crê no sacrifício do Deus vivo, que crê no sacrifício de cruz de Jesus, esse é uma nova pessoa, é um novo nascimento. E o que é nascer de novo? Você já parou para pensar o que é nascer de novo? O que será que Jesus estava querendo dizer com nascer de novo? Aqui no nosso texto base de João 3:3, conta a história não, na verdade o relato em que Nicodemos, um dos chefes dos fariseus, ele sai à noite para encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele elogia Jesus, diz, mestre, todas as coisas que o Senhor diz só pode ser de Deus, porque as maravilhas que você faz são de Deus, e elogia Jesus. Jesus nem mesmo responde nada a respeito disso, mas fala apenas uma coisa. Ele diz assim, no verso de número 3, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos reage a esse questionamento de Jesus, a essa afirmação de Jesus, dizendo, mas como, Senhor? Como que devemos nascer de novo? Então Nicodemos entra ali na ilustração de Jesus e diz, teremos que nascer de novo do ventre da nossa mãe, teremos que voltar para o ventre da nossa mãe. E a gente sabe que Nicodemos era um homem muito instruído, como se fosse hoje um grande professor de teologia da nossa época. Nicodemos era um mestre dos fariseus, então ele sabia do que ele estava falando, então ele simplesmente entra na ilustração de Jesus. Mas o que Jesus realmente estava querendo dizer era confrontar Nicodemos com essa afirmação, de que nós devemos nascer de novo, que nós não podemos ver o reino de Deus, ou seja, não podemos ser governados pelo Espírito Santo se nós não nascermos de novo. O que isso significa, meu amigo professor? É que para a gente entrar no reino de Deus, para a gente ver o fluir do Senhor, para a gente ver o Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós precisamos zerar a nossa vida. Zerar a nossa mente, zerar a nossa consciência, zerar completamente as nossas referências, as nossas ideias e as nossas visões de mundo. Nós realmente precisamos ser como recém-nascidos, sem nenhum conceito pré-determinado de mundo, sem nenhum conceito pré-determinado das coisas que nós antes havíamos aprendido. Mas nós precisamos abrir a nossa mente como crianças recém-nascidas
para o novo de Deus. Abrir a nossa mente para receber os novos dons que Deus quer derramar sobre nós. Abrir a nossa mente para entender as novas visões que o Senhor quer nos mostrar e os pontos de vista do reino de Deus. Nós precisamos reconhecer que nada do que veio na nossa bagagem de velho homem é suficientemente bom comparado ao amor de Jesus. Veja bem, nada do que nós fizemos antes de conhecer Jesus é suficientemente bom e se iguala ao padrão de moralidade, excelência e santidade do nosso Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos reconhecer isso como pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós éramos sim egoístas, que nós éramos sim pecadores. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, para então nascer de novo, sepultar o velho homem e nascer novamente com agora o Espírito Santo guiando a nossa vida. Agora nós temos essa chance de recomeçar com Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho, que tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado, agora estão sepultados com Cristo. Então nós ressurgimos com o Espírito Santo, nós nascemos de novo do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos agarrar com toda a força essa oportunidade que nós temos de nascer de novo. Nascer do Espírito, ter uma mente nova, ter um coração novo, ter um coração segundo o coração de Deus, um coração aberto para amar ao nosso irmão, para amar o nosso Deus, para amar a nós mesmos. Nós precisamos ter uma vida nova. Nós temos essa oportunidade, essa chance de ter uma vida nova, totalmente voltada para as coisas de Deus. Totalmente, completamente voltada para as coisas de Deus. E aí sim, o Espírito Santo agindo no nosso coração, o Espírito Santo agora guiando os nossos passos e nos fazendo evoluir, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer em caráter e em santidade. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Essa mensagem, as boas novas, para os pecadores da época, era uma grande mensagem. Todos as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos, todos esses que queriam de uma maneira recomeçar a vida e a lei não permitia que eles pudessem fazer isso. Mas então vem o Galileu, aquele que nasceu para nos resgatar e dar a oportunidade e a chance de uma vida nova. E tudo que nós precisamos fazer é crer no seu sacrifício, crer na sua substituição, crer que Ele já pagou o preço do nosso pecado e agora nós somos livres para ser exatamente aquilo que Deus planejou para nós. É claro que os religiosos não gostaram dessa notícia. Os religiosos que ficaram a vida inteira cumprindo todas as leis, tentando e fingindo e maquiando como se eles fossem puros e santos, eles não gostaram da notícia. Porque agora todos nós somos convidados a sentar à mesa. O religioso e o pecador, todos nós somos convidados a entrar no reino de Deus. Porque agora não é mais a nossa vida passada, é a nossa vida de agora em diante. É a nossa vida com Cristo, a nossa vida alimentada pela palavra, a nossa vida guiada pela oração e pelo Espírito Santo. É uma grande notícia, é uma maravilhosa notícia de que nós somos livres, de que nós somos salvos da tirania de nós mesmos, que nós somos salvos da tirania da nossa alma que ansiava por coisas que desagradavam a Deus. E agora nós somos livres, somos libertos, somos salvos e completamente livres para adorar o nome do Senhor. E é por isso, minha amiga e meu amigo, que eu falo com toda a alegria do meu coração, entregue a sua vida completamente a Cristo. Deixa Ele fazer tudo aquilo que Ele planejou fazer na sua vida. Não se retenha, não tente fazer as coisas do seu jeito, mas deixe que Cristo, que o Espírito Santo dentro de você, faça esse novo ser frutificar, faça esse novo ser
amadurecer e crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em santidade, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que você, meu amigo professor, minha amiga professora, possa ser tremendamente usado por Deus para ministrar essa aula, para levar essa boa mensagem, essa boa notícia do Evangelho. Que você possa incendiar o coração dos seus alunos e ser incendiado também pelo grande amor do nosso Pai e o grande amor do nosso Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.